Olá pessoal, bem-vindos à segunda videoaula da disciplina de Técnica de Programação 1 do curso de Licenciatura em Informática da Faculdade de Educação à Distância da UFGD. Quem vos fala é o tutor Thiago Basso, do Polo de São Gabriel do Oeste. Nesta unidade, nós abordaremos o tema Conceitos Básicos em Linguagem de Programação C. Para que essa videoaula não fique tão cansativa, esse vídeo foi dividido em duas partes. Nessa primeira, abrangeremos os conceitos teóricos desta unidade e na segunda parte do vídeo, então, faremos uma exemplificação prática utilizando o Dev C++ para exemplificar alguns conceitos, então, da linguagem de programação C. A linguagem de programação C ela foi implementada primeiramente por Dennis Ritchie, né, no AT&T Bell Labs. Então, o Bell Labs ele é um braço, né, da corporação AT&T, que era responsável então pela divisão, pelo desenvolvimento do processo de inovação dessa grande empresa, né? Essa linguagem ela foi fruto de um processo de desenvolvimento que começou bem antes, né, com a linguagem BCPL. Essa linguagem BCPL, a princípio, tinha sido desenvolvida por Marty Richards e influenciou o desenvolvimento de uma segunda linguagem, chamada linguagem B. Né? Linguagem essa que foi desenvolvida por Ken Thompson, que é um dos responsáveis, juntamente com o Dennis Ritchie, o criador da linguagem C, pelo futuro desenvolvimento do sistema operacional Unix. Então, depois do desenvolvimento da linguagem B, né, acabou que se precisou de uma linguagem mais poderosa para o desenvolvimento do Unix, que culminou, então, já na década de 70, com a criação da linguagem de programação C pelo Dennis Ritchie. Originalmente, né, o C então, ele foi escrito para servir de base da implementação dos sistemas Unix que existiam até então. Então, hoje nós temos aqui o Linux, FreeBSD, o macOS, que são todos exemplos de sistemas operacionais baseados em Unix, né, e que são implementados utilizando a linguagem de programação C. Com a popularização dos microcomputadores na época, né, acabou-se que um grande número de implementações da linguagem do compilador C foram criadas para diversas plataformas que existiam até então. Não se existia um padrão e haviam discrepâncias entre as implementações da linguagem criada para cada uma dessas arquiteturas, né? Somente em 1983, o Instituto Norte-Americano de Padrões, esse ANSI, né, criou um comitê para definir um padrão entre todas essas linguagens C que tinham sido implementadas até então, né? Padrão este que só foi concluído em 89, que é a primeira então especificação, que é essa C89. Em 95 teve atualização dessa especificação, em 99 também teve atualização dessa especificação, e a última atualização só ocorreu em 2011, já em 2011. As linguagens de programação, elas podem ser genericamente divididas em linguagem de baixo nível, que é difícil de ser entendida por humanos. Ela é uma linguagem mais próxima da linguagem de máquina, entendida pelas máquinas, né? E a linguagem de alto nível, que é uma linguagem inteligível por nós, seres humanos, né? Muitos autores caracterizam a linguagem C como sendo de alto nível, porém alguns autores, a maioria dos autores, definem essa linguagem como uma linguagem intermediária, uma linguagem de médio nível, por combinar tantos elementos do baixo nível, características de linguagem de baixo nível, como a manipulação direta a bits, bytes e endereço de memória, com a facilidade de leitura e entendimento das linguagens de alto nível. Bom, devido à sua grande popularidade, a linguagem C, a linguagem de programação C, é considerada uma linguagem portável, né, por possuir implementações do seu compilador em diversas plataformas, como o DOS, Windows, Linux, né, e, de maneira geral, sistemas Unix, né, que foram todos oriundos do desenvolvimento da linguagem C. Certo? Outra característica da linguagem que não existia até então, né, é o suporte ao conceito de tipo de dados, né? Esses tipos de dados são o quê? É um conjunto de valores que uma variável pode assumir. Então, na linguagem de programação C, nós temos 5 tipos de dados básicos, né? Que é o tipo int,
para variáveis de valor inteiro, o tipo float e double, que são utilizados para variáveis de ponto flutuante, o tipo char, ou caractere, que é utilizado para variáveis do tipo caractere, e o tipo void, que é um tipo vazio, que geralmente ele é utilizado em funções, em módulos, que não retornam valor. Né? Então, o void ele serve para especificar o tipo vazio no retorno de uma função. Né? Veremos esses tipos de dados com mais detalhes, né, na segunda parte do vídeo, quando a gente for partir para a parte prática e exemplificar a declaração de variáveis. Outro aspecto interessante da linguagem C é que ele tem um conjunto considerado bastante reduzido de palavras reservadas. São somente 32 palavras reservadas que o C, a linguagem de programação C, possui. 27 dessas palavras reservadas foram criadas pelos criadores da linguagem, pelos Dennis Rich, né, e futuramente com o auxílio do Ken Thompson. E somente 5 palavras reservadas foram adicionadas depois, quando passou-se pelo processo de estruturação pelo comitê ANSI. Né? Então, algumas características da linguagem de programação C. A linguagem C ela é uma linguagem fortemente tipada, de modo que uma variável declarada, que cada variável declarada nessa linguagem ela precisa ser de um tipo específico. Ou seja, se a variável for do tipo int, ela não poderá armazenar um valor do tipo caractere. C também é considerada uma linguagem compilada. Ou seja, depois que a gente passar pelo processo de compilação, é gerado um executável que está apto a rodar o programa gerado escrito, né, pelo nosso código-fonte, gerado pelo nosso código-fonte. Então, a linguagem, ela também o C é uma linguagem imperativa, de modo que o programador tem que definir ordens daquilo que deve ser feito pelo programa. A linguagem também é considerada estruturada, né, ou seja, os problemas podem ser resolvidos através de instruções sequenciais, estruturas de decisão e laços de repetição. E também ela é uma linguagem procedural, que permite então que eu crie procedimentos e funções para auxiliar na organização, na execução, na divisão do meu código, certo? O processo de compilação da linguagem C, o processo de compilação, ele funciona da seguinte forma. A princípio, nós temos o código-fonte, que é o código que nós iremos digitar ali na nossa ideia de desenvolvimento, né? Que é escrito então na linguagem de programação C. Iniciando o processo de compilação, o compilador irá ler a primeira instrução do nosso código-fonte, fazer as validações de sintaxe necessárias para aquela instrução e, caso não exista nenhum erro, irá convertê-lo para uma linguagem de máquina intermediária, o chamado código-objeto. Né? Porém, né, ao invés dele executar já essa instrução que ele converteu para essa linguagem, para esse código-objeto, ele irá passar para a próxima instrução, né, e fará o mesmo processo, né, novamente, até que todas as instruções do nosso código C sejam convertidas para essa linguagem de código-objeto, ou até que a nossa ideia, o nosso compilador encontre algum erro, né, nesse processo de conversão. Se não houver erros, o compilador então gera um programa em disco com o sufixo .abj, né, com as instruções já traduzidas para essa linguagem, para esse código-objeto, para essa linguagem objeto. Esse programa ele ainda não pode ser executado, pois ainda falta agregar a ele as rotinas da linguagem de máquina que permitirão a execução desse programa. Um programinha secundário chamado link editor é o responsável por executar essa rotina, juntando as chamadas necessárias ao ponto .obj criado, né, e criando o nosso código executável final, né, que está pronto, está apto para ser executado diretamente pelo sistema operacional. As principais vantagens do processo de compilação, né,
é que depois que passada uma vez por esse processo, o executável final gerado, ele não precisa ser compilado novamente para ser executado, diferente do processo de interpretação, que precisa, cada vez que for executado, passar pelo interpretador para realizar a execução do programa. Deixando assim que a execução do programa, dessa forma, um programa compilado, ele tem a sua execução bem mais rápida do que um programa interpretado. Outra vantagem é que esse executável ele não precisa do compilador ou do interpretador do programa instalado na máquina que vai receber esse código na máquina cliente para rodar esse programa. Além do que, depois que convertido então a executável, ele garante a segurança, né? Uma vez que a gente não tem acesso ao código-fonte original e esse executável, né, não pode ser alterado. Bom, pessoal, para essa aula é isso, né? Não deixem de assistir a segunda parte do nosso vídeo, né? Onde iremos utilizar o DevC++, a nossa interface de desenvolvimento, para realizar alguns exemplos fáceis, alguns exemplos práticos. É isso, pessoal. Até mais.